Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo as questões dos nossos amigos e contribuindo para que você cresça nesse mundo do vinho, que é um mundo sem volta, um lugar maravilhoso, onde a gente vai passar a vida inteira degustando coisas e nunca vai saber nem 10% do que existe. É sensacional isso, não? Bom, gente, eu começo aqui na continuação da resposta do Videira que Dança. Não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior eu respondi a respeito da Bastardo. Mas ele tinha me pedido para falar também da Bual, ou Boal, e é o nome de uma uva famosa, especialmente na Ilha da Madeira, porque ela é uma das uvas que se faz o famoso vinho Madeira. Eu não sei se vocês sabem dessa história, é muito engraçada. No passado, o vinho Madeira foi até chamado de torna-viagem, porque ele saía, o vinho naquela época era usado como lastro dos navios para dar estabilidade aos barcos. E os navios saíam repleto de barricas de vinho da Ilha da Madeira, que era um vinho comum na ocasião, e eles iam até as Índias, faziam aquele percurso todo, até chegar nas Índias com as mercadorias que eles tinham a oferecer, inclusive o vinho, e depois voltavam com as mercadorias que tinham comprado lá, as especiarias, sedas, aquelas coisas todas, né? Bom, uma certa ocasião ninguém quis o vinho e eles voltaram com o vinho. Ao chegar de volta com o vinho, foram provar e o vinho estava uma delícia. Aí ninguém sabia o que tinha acontecido. E o vinho fez muito sucesso, especialmente na Inglaterra. E aí o que acontece? Eles, por não saberem o que tinha acontecido com o vinho para ficar daquele jeito, passaram a produzir o vinho e embarcar numa caravela, ir até as Índias e voltar para que o vinho ficasse daquela maneira. Por isso que chamava-se torna-viagem. Fizeram isso anos, até descobrirem que eram as correntes de água quente lá da África que davam esse toque oxidativo no vinho. Ele, em vez de ficar em repouso numa temperatura constante, ele variava de temperatura, esquentava e dava esse processo um pouco oxidativo. Bom, o que passaram a fazer então no vinho? Descoberto isso, eles passaram a criar o que eles chamam de canteiro. Hoje não é todo mundo que usa o canteiro. O canteiro é você põe umas ripas no topo no lugar mais alto do galpão, perto do telhado, onde bate sol, e você põe uma ripa para segurar a barrica e deixa ela lá por meses, para que o calor natural do telhado dê esse toque oxidativo no vinho Madeira, que é um vinho fortificado, né? Acrescenta-se álcool vínico para que ele pare a fermentação e seja um vinho, como se fala, de fortificado, né? Então isso aconteceu durante anos. Hoje já usam a serpentina de cobre com água quente dentro, que fica circulando para fazer esse processo oxidativo. Não é uma história sensacional? Bom, a Bual ou Boal tem vários nomes. Ela também é Boal branco, é Boal cachudo, é a Boal bagudo, Boal barreiro, Boal ratinho, Boal espinho. Os portugueses são muito fatos em nomes bastante curiosos, né? Bom, e o Boal representa tradicionalmente um nível de doçura nos vinhos da Madeira. Embora doce, ele é menos doce que os da Malvasia. Aliás, o DOC Madeira Malvasia, ele tem uma doçura maior do que os Madeira produzidos a partir das castas Cercial e Terrantês. No ano de 93, a União Europeia estabeleceu normas mais rígidas
para esses vinhos varietais, exigindo que para ser varietal tinha que ter pelo menos 85% daquela casta, para que no rótulo viesse escrito o nome da casta. E o que se imaginou que iria incentivar o cultivo, aconteceu o inverso, diminuiu bastante a produção. É possível encontrar vinhedos de Boal na Ilha da Madeira e também no arquipélago vulcânico das Ilhas Canárias. Tem Boal por lá também. Aliás, lá nas Canárias ela é conhecida como Gual. Não bastasse aquele monte de nomes, tem a Gual também. Bom, apesar de ter sido amplamente cultivada no final do século XVIII, início do século XIX, a Boal apresentou uma queda no número de novas plantações durante o século XXI. Os vinhos Madeira, que possuem mais de 400 anos de tradição, gente, são fortificados com adição de aguardente vínica, como eu comentei, e tem uma capacidade de evolução e de envelhecimento enorme. A variedade mais plantada na Madeira ainda é a Negromol ou Negro Mole, é a mais comum e mais conhecida. É também conhecida como Tinta Negra ou Tinta Negra Mole. E junto com a Cercial, a Verdelho, a Malvasia e a quase extinta Terrantez formam as uvas do vinho Madeira. Normalmente o Madeira, quando ele é seco, carrilhão aí, hein? O vinho Madeira seco normalmente é o Cercial. Quando você compra um Madeira, está escrito Cercial, é o seco. Depois tem o Verdelho, que é meio seco. Eles distinguem lá meio seco de meio doce. O meio seco, ele não é tão seco, mas também não é tão doce. O meio doce é o Boal, justamente a pergunta do Boal ou Boal, é o meio doce. E o Malvasia é doce. Já a Terrantez, que está bastante rara, ela serve tanto para o meio doce como para o meio seco. Bom, tem um ditado lá, inclusive, interessante, que diz assim: as uvas da casta Terrantez não as comas nem as dês, para o vinho Deus as fez. Não é simpático? Os portugueses são cheios de versinho, eu acho bárbaro. Eu gosto muito daquele: com Deus me levanto e com Deus me sinto, de tarde é branco e de noite é tinto. Bom, eu separei algumas preciosidades, pelo menos para conhecimento, para se saber que existe, pois são mesmo preciosidades e custam caro por causa disso, que eu estou falando do Boal Blends 1920. Você pode imaginar tomar um vinho de 83 anos? Bom, você tem que pagar 28.144,70 para ter esse prazer. Mas olha, é um prazer raro, né? Mas se você quiser diminuir um pouco a idade, você pode ir por R$ 4.099,43 tomar um Blends, um Boal Blends 1957. Que tal? E você também tem o 10 Years Old, né? O 10 anos envelhecido, 10 Years Old, em garrafa de 500 ml. Esse está por R$ 583,54. Ou ainda o 5 Years Old a R$ 460,38. Bom, eu andei procurando e não é comum você ter Boal seco, mas existe, sabia? A uva Boal vinificada em seco, ou seja, não é um vinho fortificado. Fermentou as uvas, deixou as leveduras fazerem o seu trabalho, transformar todo o açúcar em álcool. Não foi interrompida essa fermentação para ele ficar adocicado. E então eu achei um que é o Quinta do Cidró. Quinta do Cidró da Real Companhia Velha. Você encontra na importadora Barrinhas por R$ 240. Eu não provei, mas estou com vontade, porque deve ser interessante, não? Bom, outro dia o Leonardo tinha me escrito perguntando a respeito dos Barolo Boys.
Eu achei que ele havia se confundido com os Douro Boys, tão famosos, né? Mas depois ele me explicou que eu falei, você não está confundindo? Ele falou, não, eu ouvi uma sommelier lá em Torino me falando, disse que tem até um filme no Netflix, e ele tem razão. Eu aí, depois até não sabia do documentário, mas eu me lembrei da história do Hélio Altari. Então, Leonardo, eu vou te explicar o que aconteceu. O que aconteceu é que lá na década de 80, mais ou menos, com o sucesso que vinha fazendo o Robert Parker com os vinhos barricados, vinhos mais estruturados, e sendo o Barolo um vinho envelhecido tradicionalmente em botes grandes, um vinho que precisa de tempo, uma uva que precisa de tempo, surgiu um movimento. E esse Hélio Altari, parece que o documentário se refere a essa viagem que ele fez. Ele resolveu fazer uma viagem para Borgonha. Vocês sabem que a Nebbiolo tem uma semelhança com a Pinot Noir, como tem também com a Baga da Bairrada. São uvas um pouco semelhantes, tanto na coisa das antocianinas como no perfil de vinho. Bom, eles resolveram ir até lá, um grupo de produtores, e voltaram convictos que tinham que mudar o vinho. O vinho tinha que ser envelhecido em barricas francesas de 225 litros, deveria ter menos extração para ficar pronto antes, e, na minha opinião, fizeram um desastre no Barolo. Eu não sou decididamente apreciador dos Barolos dos Barolo Boys, e prefiro os tradicionais. Eu sou um cara bastante tradicionalista, e no vinho, no Barolo, que é um dos meus vinhos prediletos, eu decididamente sou fã dos tradicionais. Mas olha, se você quiser ter uma ideia, eu fiz uma lista aqui dos que estão nessa linha e que muitos já voltaram, viu? Esse é um movimento que teve fama um período e agora está voltando. Como também está acontecendo isso com os Barbera. Fizeram a mesma coisa com os Barbera. Barbera sempre foi um vinho fresco, jovem, gostoso, com alta acidez, uma certa leveza para as macarronadas, os antipastos, e de repente começaram a fazer vinhos com muita extração. Eu não gosto. Então, se você quer provar os modernistas, você tem, além do Hélio e a Silvia Altari, você tem o Aldo Conterno, o Giorgio Rivetti, o Roberto Voerzio, a Chiara Bosques, o Hélio Grasso, o Lorenzo Acomasso, o Alessandro e o Bruno Cereto, o Beppe e Marta Rinaldi, o Beppe Caviola, o Mark de Grazia e por aí vai. Nos tradicionais você tem o Giacomo Conterno, o Franco Conterno, Fontana Freda, Bruno Giacosa, Carlo Giacosa, Giuseppe Mascarello, Giuseppe Rinaldi, Bartolo Mascarello, o Cavalotto, o Capellano. Aliás, o Capellano é o cara que criou o Barolo Chinato. Ele era um médico, né? Ele criou o Barolo Chinato para tentar curar a filha de uma infecção. O Francesco Rinaldi, o Marcarini, o Elvio Conho, Podericola, Brovia, Burlotto, Cascina Gavetta, Bruna Grimaldi, Alberto Burzi, Giacomo Fenocchio, o Sordo, o Fratelli Alessandria, o Elvio Conho. Bom, então alguns aqui. Acho legal você comprar um do modernista e um dos tradicionalistas e fazer sua comparação. Bom, o Ricardo me escreve dizendo que, por vezes, pegamos alguns vinhos, quase sempre do Novo Mundo, que apresentam um grande residual de gás carbônico. Você saberia dizer o porquê que isso acontece? Esses dias tomei um Pinot Noir do Nieto Senetina que estava assim, porém depois de um tempo no decanter ele já perdeu esse off-flavor. Obrigado, grande abraço. Bom, Ricardo, isso acontece
normalmente por um vinho que foi engarrafado muito às pressas. A fermentação não tinha ainda terminado totalmente e ele então acaba terminando esse finzinho de fermentação praticamente imperceptível na garrafa. O caso também que você citou pode ser também do vinho ter refermentado. Muitas vezes, hoje com essa coisa do consumidor comum gostar de residual de açúcar no vinho, o que acontece é que muitas vezes deixam um residual de açúcar no vinho e ele volta a refermentar na garrafa. Isso pode acontecer por questão de calor, de garrafa que não foi muito bem armazenada, refermenta. Na verdade, isso não causa problema algum, como você mesmo falou, põe no decanter, deixa respirar e tudo bem. Normalmente é isso que acontece. O Sidney me escreve agradecendo as dicas e tal, e ele disse que provou um vinho aqui de São Paulo, da Mantiqueira, bem frutado e que tinha um aroma e paladar bem acentuado de maracujá. Fiquei desconfiado na adição de essência da fruta no vinho. E ele pergunta, apesar de ser um crime, é possível que tenha sido acrescido? Sidney, não é exatamente isso. O que aconteceu, provavelmente, é o tipo de levedura usada. Esses vinhos da Mantiqueira e a maioria dos vinhos de poda invertida, eu tenho sido um crítico constante da similaridade entre eles. É muito Sauvignon Blanc, muito Syrah, todos eles usando o mesmo tipo de levedura, em vez de usar as leveduras nativas e procurar ter um pouco de personalidade regional, eles acrescentam a levedura. Como a maioria deles são empresários que têm enólogos como consultores, e aliás tem aí 2, 3 enólogos que são os enólogos de todos eles, o que acontece é que eles usam a mesma levedura. E a levedura você hoje compra com o estilo que você quer. Se você quer mais maracujá no seu Sauvignon Blanc, você vai ter a levedura para isso. Eu acho isso um pecado porque torna uma coisa um pouco falsa. Sou defensor das leveduras indígenas, as leveduras nativas, porque elas trazem o DNA do local. E isso traria uma personalidade única para esses vinhos, mas não é o que está acontecendo. Acho que ainda vai acontecer no futuro, é possível, e eu não sei porque não estão fazendo, certamente por desconhecimento e por contarem com consultoria de enólogos que tiveram a formação da indústria química, né? Toda a escola de enologia dos últimos 40 anos, ela é toda voltada para as leveduras selecionadas, para o controle da fermentação. São enólogos de grandes volumes. Nos pequenos produtores eu acho isso lamentável, acho triste, acho realmente um crime, como você falou. Então, o Sidney, o que aconteceu é isso, uma levedura usada em exagero e inadequada para aquela fruta. Bom, o Alessandro me escreve dizendo, olha, veja que bonito isso, eu separei porque ele não é uma pergunta, ele fez um comentário, eu achei tão bonito, faço questão de ler. O Alessandro então escreve, a meia parte da frase que você disse, um mundo sem volta. Meus amigos e familiares dizem, Xando, você estudou tanto para isso? Eu digo, uma condição é você estar num lugar que é um grande aparato para você trabalhar. Fomento à disposição, pessoas para te ajudar, e como a maioria se beneficia de você. E outra situação é quando você está olhando para o mar, cultivando as plantas de sungão, de vez em quando dá um mergulho, retirar as garvinhas, contemplar as ervas danadinhas, vulgarmente chamadas de daninhas, as formigas, os louva-a-Deus,
as joaninhas e depois pôr tudo isso numa garrafa de vinho. Olha que lindo isso! Parabéns, Alessandro! É isso aí, essa é a essência do trabalho sincero na agricultura. A Marcele me escreveu agradecendo e dizendo que está iniciando agora um empreendimento pequeno de tábuas de queijo e ela queria oferecer bons vinhos na loja. Porém, ela tem uma variedade de apenas 10 rótulos, porque a loja é pequena. Mas ela gostaria muito... Olha o carrilhão, que legal! Ela gostaria muito de poder oferecer uns 3 vinhos top nacionais, com ótimo custo-benefício, e os demais com essa mesma pegada. Poderia, por favor, me ajudar gravando um vídeo ou apenas respondendo meu comentário com suas indicações? Para mim será de enorme valia ter em minha loja o selo de qualidade de Du Russo. Desde já agradeço muito. Marcele, olha, anote aí, eu vou te dar 3 vinhos que eu teria na minha loja, que se fosse pequena e limitada e eu fosse escolher 3 vinhos legais para indicar para as pessoas, independente dos preços. Um é o Miolo Gamay Wild, um vinho muito legal da uva Gamay, feito com fermentação espontânea, apesar de não ser de vinhedos orgânicos, mas é um vinho muito bem feito, gostoso, fresco, bom para frios, para os queijos aí que você serve, e os frios para sanduíche, bárbaro. Eu indicaria também o Talize Pinot Noir, você encontra lá na 20 Vinhos, é do Luiz Henrique Zanini, e essa é uma linha de vinhos que homenageia a mulher dele, chamada Talize. É um Pinot Noir maravilhoso e a bom preço também. E eu teria também algum vinho lá da Vinhos da Rua do Urtigão, do Rubem Ernesto Kunz, meu amigo também, que produz vinhos maravilhosos, todos com as próprias leveduras, fermentação espontânea. Também, apesar de não ser de vinhedo orgânico, o Brasil quase que não tem, são muito poucos vinhedos orgânicos, e ele compra uvas de diversos lugares e faz, mas ele tem um talento excepcional. Vinhos da Rua do Urtigão. Anote aí, Marcele, coloque esses 3, você vai ficar satisfeita. Bom, o Lucas me pede se eu podia indicar para ele alguns Cabernet Franc. Bom, Cabernet Franc anda meio na moda, né? Todo mundo gostando muito. Eu gosto demais de Cabernet Franc, especialmente a sua elegância e aquele toque de grafite que ele costuma ter no final de boca. Gosto demais. Então anote aí, Lucas. Eu indico para você o Amitié Cabernet Franc, que é um vinhaço. Eu indico o Pequenas Partilhas da Aurora Cabernet Franc, muito legal. Indico também o Boia Cabernet Franc, muito gostoso. Indico o La Pâte du Colibri Cabernet Franc. Indico o Grand Ombu Cabernet Franc, esse é um pouco mais caro, mas é, nossa senhora, de tomar ajoelhado, uruguaio, lá da minha amiga Fabi Braco, um talento incrível. Indico o Salton Intenso Cabernet Franc, indico o Saint Félicien Cabernet Franc, indico o Fabre Montmaiu Cabernet Franc Reserva, espetacular, e indico o Angélica Zapata Cabernet Franc. Olha, tá aí uma relação para você se esbaldar e depois você me conta. A Denise me escreveu e pede a minha opinião sobre o produtor Fevelé. Bom, Fevelé é um grandíssimo produtor. E olha, sabe quem vai responder essa pergunta para você, Denise? Não sou eu não, é o cara que importa há anos esse vinho, meu amigo Ciro Lila. Vamos ver o que ele fala? Ciro, esse Fevelé é outro produtor fenomenal, com uma linha de vinhos de uma classe impressionante. Me conta, como é que foi que você pegou o Fevelé, como é que você conheceu, como é que é a propriedade? Eu, antes de ser importador, eu já era estudioso de vinho há muito tempo. E tinha uma série de produtores, entre os quais o Fevelé,
E eu pensar, se um dia eu for importador, eu vou atrás desse vinho. Porque eu não me conformava como é que ninguém tinha trazido para o Brasil. O vinho maravilhoso, produtor de um renome espetacular, e então não tinha por que não trazer. Então assim que eu comprei a história, eu fui no Fevelé. Aí ele falou, mas o senhor já tem o Diwan, por que o senhor quer o Fevelé? Não, porque eu gosto do vinho e a variedade, um complementa o outro, né? Aí ele falou, nós não fazemos isso em lugar nenhum do mundo, mas pelo seu interesse, pela sua paixão... Olha que legal! Eu concordar. Não, eu digo que o meu trabalho tem muito de diplomacia. Eu imagino. Diversos produtores que eles são competidores. Então, eles no mundo, em alguns lugares, a concorrência é feroz. Não se falam, né? Não se falam. E na amizade eles convivem bem. Porque a custa de muita diplomacia. Olha, interessante no Fevelé, tem um episódio interessante que ele... Todo mundo no mundo do vinho conhece a história, que o Parker foi processado pelo Fevelé. E o que não se sabe que fui eu que comecei essa história. Você foi culpado? Eu acho que sim. Eu estava saindo estava na Califórnia, não me lembro porquê, e na saída eu comprei o guia do Parker, o Robert Parker, o famoso crítico, etc. Então eu vim lendo na viagem, uma longa viagem. E aí no Fevelé, ele dava notas altíssimas, muitos elogios, mas tinha, em cada produtor ele dizia other thoughts, outras considerações. Ok. E lá no Fevelé ele dizia, ele foi muito infeliz, ele dizia, comenta-se que os vinhos provados na vinícola comenta-se que os vinhos provados no mercado não são tão bons quanto os provados. Nossa, mas por que ele disse isso? Pois é, então muito infeliz mesmo. Eu fiquei chocado, cheguei em São Paulo e imediatamente liguei mandei um fax, na época do fax. Aquela época era fax. Mandei um fax dizendo que o Parque tinha feito um comentário e o que eu vou dizer para meus clientes. Aí eles não sabiam desse comentário, eles me ligaram, mas que o senhor soube disso? Eu falei, eu li no guia que acabou de sair. Então você pode mandar por fax? Eu mandei e eles processaram o Parque. Olha que coisa! Do jeito que eu coloquei a questão, por isso eu tenho um pouco de dor de consciência. Eu praticamente os obriguei a fazer alguma coisa. Eu falei, o que eu vou dizer? Não, obrigou não, você estava certo. Não, estava, mas se ele tivesse recebido de outra forma... É que eles ficaram mais mordidos do que você imaginava. E você processar o Parker é uma coisa... Monumental, E eles processaram por $1. Se o Parker nunca... Nossa, isso foi vexatório, então. O Parker nunca se conformou, alguém moveu um processo por $1. E ele perdeu. E o Parker perdeu, ele recebeu uma carta do Parker. Não diga. Um certo número de pessoas. Se não quis dizer aquilo, se desculpava. Bacana da parte dele também. Na biografia do Parker, nesse episódio, um certo Mr. Lelo. Mr. Lelo? Era você, o Mr. Lelo. Sensacional. E é interessante que essa história, o Parker teve uma reação muito ruim depois, ele deixou de ir na Borgonha. Muito feio, né? Mas imagina a confusão que eu causei. Nossa, sensacional. Você alguma vez esteve com o Parker, não? Não tive com o Parker. E o Fevelé, como é que ficou depois disso? O Fevelé, eu achei mais... Eu fiquei decepcionado com o Parker, primeiro pelo que ele tinha escrito, mas a reação dele de ficar contra a Borgonha e as notas que ele deu para o Parque do Fevelé daí para frente diminuíram. Feio, não precisava. Não precisava. Agora, o Fevelé, além de tudo, o Fevelé é um cara que eles fabricam grande parte do TGV. Não Eles são diga. milionários, mas eles iam fazer uma coisa dessa. Claro. Então, Muito estranho o comentário dele e infeliz realmente. O Fevelé saiu por cima, não só porque ganhou a simpatia dos colegas da Borgonha. Não, e processar por $1 foi genial, hein? Cá entre nós. Foi. E é interessante que eu conheci o pai do atual CEO, que é o filho dele. O pai era o François Fevelé, que gostava do estilo de vinho tinto mais duro. É? Precisava de muito tempo para maciar.
E o filho dele, meu irmão, já mudou um pouco o estilo, também alto nível, mas é um estilo diferente do pai. Uma coisa interessante é que eu dentro falei falando do Druan, que os negociantes são proprietários. Uma coisa que pouca gente sabe que o Femelé é o maior proprietário de vinhedos. Não diga, é mesmo? Não sabia disso. De por meio para cima. É mesmo, né? Que bacana isso, hein? É muito interessante. Eles têm um monte, eles são muito mais produtores de domênios do que... Agora, quer dizer, com os preços que você falou, o que eles têm de terra é uma coisa abismal. Vale uma fortuna. E cria um problema também, porque quando move... na França tem isso, é dramático. Eles taxam pelo que vale a propriedade. E aí a propriedade está esses preços inflados, a família não tem dinheiro. Então a família é obrigada a vender uma parte do dinheiro para pagar o direito de... Dramático isso, hein? É muito complicado. Parece que tem que passar em vida 10 anos antes de morrer para evitar... me falou isso o Nicolas Joly, que passou para a filha Virginie já há alguns anos para evitar essa tenha que de repente... O grande problema, porque se não se fizer nada, vai acabar que louco isso, né? Grupos, fundos... Claro, e que isso não tira a alma do vinho, né, Ciro? Aliás, do jeito que vão as coisas, um fundo vai acabar sendo dono de tudo no mundo. É verdade. Um fundo compra outro fundo. Que louco, não? Mas eu acho que eu sinto o papel social da Mistral de preservar esse espírito, esse mundo familiar, né? Familiar, de ter paixão pelas coisas, claro. Pela natureza, contato pessoal. O vinho é isso aí, na sua essência o vinho é família. O vinho é isso. Tem as grandes corporações, mas não é um negócio da Mistral. Mistral é um negócio familiar. Bacana. Então, é um mundo que acho que vale a pena preservar. Certamente. No dia do Druan, filho mais velho, que abriu mão da presidência. Isso é lindo, né? Imagina isso, porque o cara, veja a paixão que ele tem pela sua vinha, né? Pois é. Então, tem muito disso aí, ainda tem muito disso. E o papel nosso, seu, meu, é de preservar isso. Certamente. Obrigado, Ciro. O Ramatiz também tem dicas da Natural 20, onde ele é curador nos vinhos naturais da 20 Vinhos. Eu vou colocar aqui o que ele está recomendando. Vamos ver? Bom, quero uma dica aí na Natural 20 para essa semana. Qual é a dica que você me dá, hein? Vamos de Le Petit Barriot, do Marc Barriot. Estamos falando de um vinho da região do Languedoc e Roussillon, 100% Syrah. 100% Syrah, bem Languedoc delicado, de raiz. fresco, easy going, vinho fácil de beber, descomplicado, mas que tem aquela suculência, aquela acidez que todo mundo gosta. Maravilha. Saúde. Tis, qual é a dica hoje aqui na Natural 20, hein? Sem dúvida que eu vou indicar o Le Petit Barriot Blanc, do Marc e da Caroline Barriot. 350 paus. Perfeito. Ele é muito interessante, principalmente por ser um Blanc de Noir. Então ele é um vinho branco feito a partir de uvas tintas. Separa o suco do mosto na hora que prensa, e aí você então não tem a coloração das cascas. Mas ganha estrutura. Perfeito. E tem uma salinidade na boca muito interessante, bastante versátil para harmonizar com pratos do mar. Maravilha. Saúde. Obrigado. Bom, o Orlando lá da Premium também tem uma dica sensacional. Orlando, meu amigo, você tem preciosidades de Portugal e hoje você destacou 2 vinhos de lugares diferentes. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Bom, vamos falar primeiro do vinho verde rosé. Olha que rótulo mais bonito, não? E olha que cor legal, Orlando. Pouca gente sabe da diversidade dos vinhos verdes, né? Sim, tem branco, tem rosado, tem tinto, tem espumante. O tinto da região dos vinhos verdes, no passado era um vinho, às vezes, quase intomável, né? Eles manchava a tigela. Quando nós estivemos lá juntos, né? Exatamente. Alguém lá disse, vinho verde tinto só vende em 2 lugares, aqui na origem e na cidade do Rio de Janeiro, porque tem muito português velho.
É isso mesmo. Mas hoje o verde tinto, ele é um vinho muito mais palatável, né? É verdade. Porque é um vinho muito tânico e muito ácido. Então é uma combinação... Não é para os fracos. Não. Lá eles comiam com enguia no próprio sangue, né? Lampreia. Lampreia, é isso mesmo. Mas esse é Esse rosé de que uva são, hein, Orlando? Ele é feito majoritariamente com a uva espadeiro. Espadeiro. O produtor coloca majoritariamente com espadeiro e outras uvas tintas. Outras uvas. Provavelmente aquilo que ele tem lá no vinhedo e que... Claro. Esse produtor é maravilhoso, Linhares, né? Sim. Quinta de Linhares. Por acaso nós conhecemos juntos, né? Eu acho que é um rosé de um frescor espetacular. Muito gostoso. E com uma certa estrutura que permite enfrentar alguns pratos. Claro, os frutos do mar, ele é espetáculo de vinho e tem tudo a ver com o Brasil, com a praia, com a beira da piscina. Isso é vinho de quanto, Orlando? Isso é vinho de R$135. Olha que bela compra, hein? Tá, 12,5 de álcool. Maravilha, belíssima compra, um rótulo bárbaro e um vinho delicioso. E aqui nós temos nosso amigo Paulo Nunes, é isso? Sim, esse é o meu guru em terras portuguesas, né? É um craque, grande pessoa. Ele realmente é um enólogo espetacular, né? Casa da Passarela descoberta. Esse local, o Dão, para mim, o brasileiro em geral prefere o Alentejo e o Douro, né? O Dão é mais elegante, né? O Dão é a elegância em Portugal. Sempre achei isso, sempre achei. Então, e o Paulo com um talento extraordinário, uma diversidade de rótulos, não são... Sim. Quantos rótulos você traz? Eu já cansei, eu falei com o Paulo, cada dia você tira uma carta nova da manga, eu não consigo importar tudo isso. Mas ele está procurando, ele está cada vez trabalhando parcelinhas menores, né? Alguns vinhedos muito antigos. Eles têm lá, que ele está comprando devagarzinho, 4 vinhedos muito pequenininhos perto do vinhedo principal deles, que ele sempre comprou as uvas do pessoal, mas que o pessoal são pessoas muito velhas, então, 2 já morreram, ele já comprou isso, né? Ainda bem que não arrancaram as vinhas, porque são vinhas centenárias, né? Sim. Aqui o Descoberta tem o quê, hein? Esse tem ele tem Toriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaén. Alfrocheiro e Jaén, como a gente comentou antes, né? Trazem uma elegância muito grande para esse vinho. É um vinho com uma estrutura que aguenta qualquer prato, aguenta desaforo, mas com uma elegância que é própria mesmo do Dão e particularmente do Paulo e da sub-região do Dão, já que os vinhedos da Casa da Passarela estão ali já começando a subir a Serra da Estrela, né? Que é a região mais fresca. É frio pra caramba, eu acho que o dia mais frio da minha vida eu passei lá, viu, bicho? Pelo amor de Deus. Isso é vinho de que faixa de preço? Esse é um vinho de R$159. Pô, tá bom o preço, hein? Porque a maioria dos vinhos dele tá numa faixa superior, não é não? Sim, ele tem a linha Vila Oliveira, que é uma linha... Nossa e ele tem uma linha abaixo dessa, que é a linha Somontes, que ainda também tem os Somontes ainda, é legais, verdade. Muito legais. Aí, gente, Premium Wines, dicas de Portugal, hein? Aproveitem. Bom, o Geoffroy estava viajando, mas eu peguei 2 dicas lá sensacionais. São 2 vinhos rosés de produção biodinâmica que eu adoro e muito propícios para esse tempo. Vocês não acham? Vamos ver quais são? Olha, o Expression Rosé 2021, R$115, espetáculo, 60% de Syrah, 30% de Grenache, 10% de Sanso, maravilhoso vinho do Chateau Beaubois. Apresento também o Rosita Bomba 2020, olha que legal, um vinho, um Vin de France de Bordeaux, sensacional, é o Chateau Péborome Letus,
50% Cabernet Franc e 50% Merlot. R$ 161, uma belíssima compra para você curtir vinhos bem feitos e puros. Bom, eu queria indicar na World Wine o Carignan do Maule, essa casta patrimonial maravilhosa. Aliás, eu fiz um vídeo sobre essa casta patrimonial no Chile. Vamos ver como é que foi esse vídeo? É muito interessante essa coisa das castas patrimoniais. Vocês vejam que interessante é o caso da Carignan no Maule, no Chile. Se há um lugar que essa casta pode ser considerada patrimonial, é justamente no Chile, no Maule. Ela que nasceu lá em Zaragoza com o nome de Carignana e se espalhou pela Itália e pelo sul da França, onde na Itália é Carignano, na França é Carignan. Ela tem mais de 60 nomes, é a Mazuelo também, mas foi no Chile onde ela, no Maule, com vinhas centenárias e de secano, acabou se notabilizando, de tal forma que lá até surgiu o movimento vinho, que parece uma espécie de DO chilena para Carignan de terreno secano, como tem lá. Eles têm um monte de regras e vários produtores têm vinhos, tanto no grupo vinho como fora dele. Grandes produtores, é muita gente boa fazendo vinhos extraordinários da Carignan. Eu queria destacar hoje para vocês esse Crazy Row. Olha, imagina, não é mole, hein? 97 pontos no Decanter World Wine Award, não é para qualquer um. Também esse vinho aqui tem todos os méritos, ele tem ninguém menos que o Pedro Parra como consultor e o Alberto Antonini, dois caras que dispensam comentário. O Alberto Antonini é um dos melhores enólogos consultores aí no mundo todo, defensor do biodinamismo e das fermentações com as próprias leveduras, e o Pedro Parra, que depois de 40 mil calicatas, vem fazendo seus vinhos excepcionais. Esse vinho aqui, que é um show, olha, no momento que eu estou gravando isso, esse vinho está em falta na World Wine, mas ele logo chega. Você não pode deixar de provar, porque a autenticidade dessa casta, que gosta de terreno seco, que tem estrutura para aguentar falta de água, que tem sempre qualidade em terrenos dificultosos, ela lá se expressa de uma maneira tão especial, e a vinificação que não usou madeira e, como eu disse, fermentou com as próprias leveduras, é a garantia de você aumentar seu repertório de conhecimento de castas com autenticidade. Você vai saber qual é a manifestação de uma Carignan no Maule, ou seja, você vai provar um autêntico vinho patrimonial. Olha, vai por mim que você vai se dar bem, viu? Então, o vinho em questão é o Crazy Rose, que é um espetáculo, custa R$ 98 lá na World Wine, recomendo a você. Bom, meu amigo Olavo Maciel, lá da Vine House, também tem uma dica, vamos ver qual é? Olavo, sua dica hoje qual é? Conta aqui pra gente. Hoje, Domaine de Briand, Beaujolais branco. Beaujolais não é comum, né? As pessoas não têm muito essa cultura, nem sabem que existe um Beaujolais branco. Exato. Então trouxemos este aqui a R$ 450, Domaine de Briand, fabuloso e vai muito bem. E é Chardonnay, né? Chardonnay, 100% Chardonnay. Tem que ser Chardonnay sempre ou tem alguma outra casta no Beaujolais que permite? Você sabe, né? Sabe que eu não sei. Todos os que eu degustei sempre foram Chardonnay. Chardonnay. Sempre Chardonnay. Pô, isso é uma questão que eu vou atrás, porque às vezes pode ter uma outra casta, sim, né? Sempre tem, às vezes aparece alguma coisa. Mas esse é primoroso, uma bela dica. Com certeza. Aqui na Vine House. Vamos adorar, R$ 450. Bom, na Via Vini eu queria indicar um Chardonnay que eu caí de costas, gente. Eu fui almoçar com meu amigo André Maculan, que é o dono lá da importadora, e nós fomos no Ici. Você já foi no Ici? Ali ele mudou de endereço, tá ali na Mato Grosso, mas é um charme, um lugar
É uma meia viagem, viu? Parece que você está em Paris, um espetáculo, uma classe, uma comida de primeira, um serviço de primeira, um ambiente de primeira. Vale a pena você conhecer. Eu até gravei um vídeo na ocasião, dá uma olhadinha. Pessoal, é o seguinte, se você quiser surpreender seus amigos, você só pode mostrar o rótulo depois, né? Porque vão ver que é um Vin de France, mas é o seguinte, parece um Bourgogne de 300 pau, maravilhoso. Lá na Via Vini, ó, o André, que tem faro, pô. Aliás, o Didu provou às cegas, tá? Depois que eu mostrei, porque eu contei esse episódio com ele, o que aconteceu. Pau. Eu contei o episódio que tinha acontecido e falei, esse vinho vai surpreender. 85. Bom, esse vinho eu experimentei às cegas, achei que era um vinho de 300 paus e de repente é um Vin de France de 85 reais, gente. Um grande achado esse Louis Violin Chardonnay. Não deixe de comprar, é uma grande surpresa, um preço que não machuca o bolso e um Chardonnay de primeiríssima, viu? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, porque isso nos ajuda. E olha, você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E compartilhe, gente. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Você já sabe, beba com moderação. É uma taça por refeição, faz bem para a sua digestão, bem para o seu coração, bem para o seu espírito. Saúde!